Então, boa noite, obrigada pelo convite. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os exames de imagem nos tumores de superfície. Tá? Então, a gente tem que lembrar aqui que a conjuntiva, né, ela é uma membrana translúcida e que esses tumores de superfície, eles são mais facilmente percebidos pelos pacientes, né, em contraste com os tumores do segmento posterior. E eles se apresentam de diversas formas, né? Eles podem ser pigmentados, não pigmentados, eles podem estar mais na área límbica, podem estar sobre a córnea, em carúncula, e em diversos estágios. Tá? E no segmento anterior, a gente conta também com uma análise multimodal, assim como a gente tem nos tumores do segmento posterior, análise multimodal com OCT, com retinografia, autofluorescência. No segmento anterior, a gente também pode lançar mão dessa análise multimodal, que inclui a fotografia clínica, que é muito importante para a gente documentar a lesão, principalmente antes de cirurgia e até às vezes só para acompanhar. A gente conta com azul de toluidina 1%, né? Que é um corante que ajuda a delinear a margem da lesão. Nós temos a citologia de impressão, que é um exame que a gente retira as camadas superficiais das lesões, né? O OCT de segmento anterior, né? Que vai avaliar principalmente o estado do epitélio da conjuntiva. E o UBM, ele serve para lesões que aderem a estruturas adjacentes. Porém, o padrão ouro vai ser sempre a biópsia incisional versus a excisional. Então, a gente vai focar aqui nos exames de imagem, vai falar muito sobre o OCT de segmento anterior e sobre o BM, né? E vamos tirar as dúvidas também de quando pedir, que eu observo muito que as pessoas têm dúvida, quando pedir o OCT e quando pedir o BM para essas lesões de conjuntiva. Tá? Aqui mostrou a fotografia clínica, né? Só para mostrar para vocês que vocês podem fazer até hoje em dia com iPhone, né? Na lâmpada de fenda. O azul, que ele ajuda a delimitar bem a lesão. Tá? E vamos para o OCT de segmento anterior. Então, quais são as vantagens do OCT de segmento anterior nos tumores de conjuntiva? Existe uma grande vantagem para você fazer o diagnóstico diferencial do pterígio e das neoplasias escamosas da superfície ocular, tá? Ele ajuda muito também no acompanhamento clínico quando você trata esses pacientes com colírio com quimioterapia tópica, para você ver recidiva. Naqueles pacientes que têm aqueles olhos desorganizados, com panos, múltiplas cirurgias, em que você não sabe se existe ali uma lesão, o OCT ele vai te ajudar a avaliar o estado desse epitélio, se é fino ou se ele está espessado. E nos nevos, né, de conjuntiva, ele ajuda muito no sentido de você mostrar que tem cistos, que às vezes você quer tranquilizar. Vem uma criança com nevos, e quando você vê essa presença de cistos e você mostra isso para a mãe, você tranquiliza de que provavelmente aquela lesão é uma lesão benigna, tá? Uma grande limitação nas neoplasias escamosas é que você não consegue diferenciar se é uma neoplasia intraconjuntival ou se já é um carcinoma, né? Isso quem faz é a biópsia, tá? Então, o que você vê num olho normal no OCT? Você vai ver uma linha hiperrefletiva correspondente ao filme lacrimal, né? O epitélio corneano, ele é bem hiporrefletivo e fino, e no limbo e na conjuntiva, ele ainda é fino, mas ele é mais hiperrefletivo. E o tecido subepitelial na córnea, ele vai ter esse padrão homogêneo, e na esclera ele não é tão homogêneo. Então, a gente tem que lembrar que o epitélio, ali, córneo conjuntival, ele é fino e hiporrefletivo, e que ele tem uma espessura média de 54 micras, tá? E o que a gente vai ver no pterígio? Lembra que eu falei que ele ajudava a diferenciar neoplasia escamosa de pterígio? No pterígio, você vai ver um epitélio normal ou pouquíssimo espessado, e você vê uma massa hiperrefletiva subepitelial
entre a camada de Bowman e o epitélio. Já na neoplasia escamosa da superfície ocular, essas imagens são de um artigo da Carol Karp, né? O epitélio ele é hiperrefletivo e espessado. E você vê essa transição abrupta entre o epitélio normal e o espessado, que é aqui, ó, o próximo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu falei para vocês para a gente avaliar a resposta pós-quimioterapia. Essa paciente tinha uma lesão localizada. A lesão localizada a gente sempre tende a tratar com cirurgia, né? O ideal é você fazer a biópsia excisional, crio, ceratectomia, transplante de conjuntiva, tá? É sempre a primeira opção. Porém, essa paciente ela não queria operar de jeito nenhum. E como a gente tem o OCT, a gente pode ter uma segurança de tratar com colírio. Eu tratei ela com colírio e eu acompanho ela com OCT para ver se vai ter alguma recidiva. Então, o OCT ele trouxe essa vantagem da gente ter uma maior segurança em já partir para o colírio, até sem fazer uma biópsia incisional. Aqui, esse caso é muito interessante. Isso é o olho de um paciente e vocês vão ver que no lado nasal ele tem um pterígio e no lado temporal ele tem uma neoplasia escamosa. E por que a gente sabe disso? Olha ali, no lado nasal o epitélio está bem fininho, a massa é hiperrefletiva, e no lado temporal a gente tem o epitélio espessado. E você vê que tem uma sombra, né? E aí a gente vai começar também a falar um pouquinho sobre quando pedir o BM. Quando o OCT ele ajuda muito você a ver a espessura do epitélio, quando você tem uma dúvida se essa lesão é epitelial ou se ela é subepitelial. Por exemplo, as neoplasias escamosas são lesões epiteliais, os papilomas são lesões epiteliais. Até os nevos são lesões epiteliais. Porém, o nevus ele é mais profundo. Então, ele parece no OCT subepitelial. Ele é mais profundo. Então, você vai ver no nevus que o epitélio ele está íntegro em cima. Entendeu? Então, você consegue diferenciar isso. O UBM ele entra quando você quer ver se existe alguma invasão. Por exemplo, nesse paciente, você vê que ali na neoplasia escamosa existe um sombreamento posterior. Então, se eu tivesse feito o BM, eu poderia avaliar melhor se existe uma invasão da córnea, se existe uma invasão da esclera, tá? Às vezes você não consegue pedir e você já parte para a cirurgia. Eu passei. Desculpa. Tá. Esse aqui também é outro caso de neoplasia escamosa para martelar bem na cabeça, né? E o trabalho da Carol Karp, ele mostra que se você usar um cut-off de 120 micras, ou seja, se esse epitélio estiver espessado em 120, você tem uma especificidade, uma sensibilidade de 100%. Então, o OCT pode ser praticamente a sua biópsia, né? Sua biópsia incisional. Você pode fazer biópsia, você pode fazer o OCT e já tratar com colírio, se quiser. Tá? E essas lesões muito espessas, como a gente estava falando, elas atrapalham a ver a margem posterior da lesão. Então, nesses casos, é interessante complementar com o BM. Aqui um caso de um paciente lá dos servidores, que ele tinha uma neoplasia escamosa, ele foi operado, aqui o pós imediato, tá? O ACT de controle, mostrando o epitélio bem fino, né? A resolução da lesão. E mais ou menos 3, 4 meses depois, ali na margem temporal, a gente já vê um discreto corando com azul, né, uma área discreta, e o OCT mostra um espessamento epitelial já com uma recidiva da lesão. E aí você consegue pegar isso bem cedo, tá? Esse paciente é um paciente com uma lesão pigmentada, papilomatosa, né? E aí você não sabe se é um nevus, você não sabe se é uma neoplasia escamosa, se é um papiloma. Ali o OCT ele já me mostrou que tem um espessamento epitelial. Então, você já fica entre o papiloma e a neoplasia escamosa. Eu até pensei mais na neoplasia escamosa por conta de ser pigmentado, que a gente vê neoplasia escamosa que pode ser pigmentada. E na patologia veio mesmo o NIC pigmentado.
O papiloma, só a título de curiosidade, você também vai ver esse espessamento epitelial, mas ele é bem típico, é uma lesão epitelial, né? Ele vai ter esse aspecto em couve-flor, com dobras, e um espessamento epitelial com sombreamento posterior. Ele tem uma pouca utilidade no papiloma, o ACT. Aqui outro papiloma, tá? E também o OCT, ele é bem interessante quando você vê aquela lesão que é tipo um haze corneano, né? Em que você não tem muita alteração no limbo. E aí você não sabe se isso é uma neoplasia escamosa. Então, esse espessamento epitelial, então você vê que aquilo ali tem uma suspeita da neoplasia escamosa, pelo aspecto no OCT. Tá? É importante também lembrar que olha como é que é bacana para ajudar a diferenciar a neoplasia escamosa da degeneração de Salzmann, né? Que você vê essas áreas brancas, perilimbares. E o que você vê no Salzmann? É completamente diferente. É um epitélio fino e uma massa hiperrefletiva anterior à Bowman, né? Então, você já faz o diagnóstico. Olha aqui esse outro caso. Esse outro caso eu achava que era uma neoplasia escamosa da superfície epitelial. Vamos fazer o ACT. Mesma coisa, uma massa hiperrefletiva anterior a Bowman, epitélio bem fino, degeneração nodular de Salzmann. Aí eu já mando para a córnea. Aqui, aqueles pacientes que eu falei que tem múltiplas cirurgias. Esse é um paciente que ele fez transplante de córnea e ele tinha ali inferior aquela areazinha gelatinosa, né, avançando ali inferior. Eu até pinguei azul, não corou com azul, ele se depositou ali um pouco em cima, né? E aí, fazendo o OCT, você vê que o epitélio é todo fino. Então, aquilo ali não é neoplasia escamosa da superfície, não vamos mexer, não vamos fazer biópsia, não vamos fazer nada, vamos acompanhar. Já essa paciente servidores, uma história de cirurgia de pterígio recidivado, várias cirurgias, o olho todo desorganizado, e aí você vê que tem um espessamento epitelial importante, e essa paciente ela piorou bastante depois e acabou evoluindo com enucleação. Aqui outro paciente com conjuntivalização total ali, que a gente passa o ACT e a gente vê que o epitélio é bem fino. E aqui um caso interessante, um paciente com PUC, né? Que ele tem essa areazinha de afinamento, e num dos olhos, aqui à direita, nesse olho, no olho esquerdo, né, você vê inferior que tem uma areazinha gelatinosa, e aí realmente tinha um espessamento epitelial e ele tinha uma neoplasia escamosa da superfície inferior nesse olho. Tá? Aqui uma imagem da Carol Karp, né, que ela descreve o linfoma de conjuntiva, para vocês verem que ajuda também, né, os linfomas que vão ter aquelas lesões em salmão, né, que geralmente são mais em fórnice, né, não são tão limbares, mas em alguns casos pode ser. E aí é bem típico, porque você vê, ela é subepitelial, né, então você vê o epitélio normal e você vê uma massa hiporrefletiva, né, circundada por uma camada hiperrefletiva e pode ter sombreamento. Então tá, então se está no epitélio eu penso papiloma, eu penso neoplasia, né? Se está embaixo do epitélio eu vou pensar no nevus, no melanoma, no linfoma. Aí você já faz né, uma divisãozinha aí. E aqui são casos meus, essa paciente aqui com a massa hiporrefletiva circundada pelo aluzinho hiperrefletivo, deu linfoma, né? Aqui duas pacientes também, do lado esquerdo, uma paciente que tinha uma infiltração difusa da conjuntiva, e aí você vê a massa hiporrefletiva circundada pelo halo, e a outra uma lesão localizada. Essa do lado direito, eu não sabia se eu estava operando um melanoma ou se eu estava operando um linfoma, eu fiquei na dúvida, mesmo com a CT. E aí acabei fazendo uma margem grande, de 5 milímetros e tudo, tratei como se fosse melanoma, mas veio linfoma, né? E aí depois ela acabou indo para o oncologista geral, teve que fazer quimioterapia sistêmica também. Ela não tinha nada à distância, mas ele achou normal. Eu não tenho nenhuma imagem minha de esclerite anterior, mas achei interessante colocar, que é uma coisa que confunde com linfoma às vezes, né?
E que no OCT você pode ver esse edema, só que esse edema, você vai ver um edema, você vai ver uma coisa hiporrefletiva, só que é mais profundo, é mais episcleral do que conjuntival, tá? E aí você é associado também aos sintomas, né? A esclerite dá muita dor, o linfoma não dá dor, e pode ter esclerite, pode ter uveíte anterior também, e aí você faz o diagnóstico diferencial. Essa é uma paciente minha que eu suspeitei de linfoma também, mas que não era linfoma, eu biopsiei e deu amiloidose. E o que a gente vê na amiloidose, de curiosidade? A gente vê um epitélio fino normal, uma lesão subepitelial, ela não é hiporrefletiva, ela é heterogênea e ela pode ter essas opacidadezinhas lineares que estão aí na seta em azul. Aqui a biópsia dela, ó, o vermelho Congo positivo. E a metástase? A metástase, você vê um epitélio fino com uma lesão subepitelial com sombreamento posterior. Isso é bem raro, né? Quase ninguém vai ver isso. Esse é um paciente que ele tinha metástase de conjuntiva, de íris, corpo ciliar e coroide, de câncer de rim, estágio avançado. Tá? Esse paciente acho que era da Ana Carolina, não é? Ela me deu a resposta depois. É um hemangioma capilar. Então, ele veio com essa lesão vascularizada. Então, a título, eu até botei uma lâmina correspondente, que não é dele, mas o que a gente vê no hemangioma? É uma lesão subepitelial hiporrefletiva, circundada por essas paredezinhas hiperrefletivas segmentadas. Você vê como se fossem os vasinhos ali. E vocês vão ver depois no linfangioma, que o linfangioma ele é mais profundo, ele vai ter essas paredezinhas, mas ele vai ser mais profundo que o hemangioma. Esse também acho que é da Ana Carolina, minha fornecedora de OCT. É um granuloma piogênico, que a gente vê o epitélio não comprometido e uma lesão hiperrefletiva sombreando, só a título de curiosidade. E esse caso é um caso muito interessante, que veio para mim, que eu não sabia o que era, mas era uma lesão que corava bastante com azul, um olho bem empermeado, uma conjuntiva alterada, perilimbar, né? E eu fiz o OCT, aí eu não conseguia ver direito o que estava espessado, parecia o epitélio espessado, mas com sombreamento. Eu não sabia o que era direito. Mas aí, quando eu fiz a retirada da lesão, veio um diagnóstico de esporotricose. Aí eu tenho, descrevendo assim a COCT depois, né, você vê que é um espessamento epitelial estromal difuso com sombreamento posterior, pouco delimitado e não tem aquela área de transição abrupta entre o epitélio normal e o doente. Tá? Então, aqui está a biópsia dele. E é super raro porque ser no limbo, né? Porque geralmente esporotricose a gente vê mais em pálpebra e quando é em conjuntiva a gente vê em fórnice. A gente vê no tarso, a gente não vê perilímbico. O dermolipoma, raramente a gente vai pedir exame, né, porque é fácil de diagnosticar, ele confunde muito com o prolapso de gordura orbitária. Só que no prolapso de gordura orbitária, ele não vai ser simétrico ao limbo. O dermolipoma ele é bem simétrico, a concavidade é simétrica ao limbo, né? E aqui no OCT, o que a gente vê? Um epitélio pouco espessado e uma lesão subepitelial irregular com uma refletividade heterogênea. O dermolipoma não incomoda tanto, né? Mas o dermoide incomoda. Então, volta e meia vai vir uma mãe querendo que você resseque um dermoide porque ela acha feio, né? Esteticamente não é bonito. E você pode até fazer o OCT, mas você vê que o OCT não ajuda tanto, né? Ele vê uma lesão densa subepitelial. E aí, quando você faz o BM, você consegue ver que existe um comprometimento corneano também, né? Para falar com a mãe que vai te acabar afinando a córnea, se vale a pena mesmo, né? Depois pode ter que evoluir para um transplante. Então, assim, nesses casos, aí o BM entra. Né? E aqui, só a título de curiosidade também, que eu sou curiosa, eu faço o OCT de todos os pacientes. Eu operei esse paciente, era um hidrocistoma, e aí a gente vê ali a parede do hidrocistoma no OCT, né? A gente vê o epitélio e vê o estroma, né, em forma de cisto. O linfangioma, você vê o epitélio pouco espesso e uma lesão hiporrefletiva segmentada profunda. E geralmente essas lesões elas continuam para trás na órbita, e quando você faz ultrassom, você também vai ver atrás essas áreas hiporrefletivas, né?
Travou. Não está indo, não. Deu uma travadinha. Alguém tem alguma dúvida nesse? Nada? Então, aqui é outro linfangioma. A gente vê que ele é mais profundo, essas arezinhas, essas arezinhas hiporrefletivas são mais profundas que o hemangioma, né? E aqui é um caso bem interessante, também da Ana Carolina. Ana Carolina manda, eu vou lá, fotografo, faço CT, às vezes faço BM, me aproveito dela. Depois ainda peço o diagnóstico. Então, esse aqui é um caso de uma paciente com uma lesão, né, que não cora com azul, né, uma lesão gelatinosa sobre a córnea, e você vê que é uma lesão subepitelial, ela não é epitelial. Isso daí você já vê que não é neoplasia escamosa. Você tem certeza que não é, porque ele está fininho lá. Não vai, né, é bem corneana. E ela tem esses espaços hiporrefletivos irregulares. E a gente acabou discutindo junto com a Maria Vitória, e aí a gente ficou com um diagnóstico, eu não sei nem se essa paciente já operou e era isso. Era uma bolha inadvertida, uma bolha de TREC inadvertida. Então, assim, o OCT foi bem legal, porque tranquilizou. A Ana Carolina não fez crio, não fez margem, né? Você mudou a cirurgia da paciente, com um simples exame que nem encosta no olho, né? Aqui é para mostrar para vocês, olha como é que é legal, a diferença de você pedir o OCT, para esse caso, para você pedir o OCT e o UBM. Os dois foram legais. O OCT, ele me disse que não era neoplasia, porque eu vi que o epitélio era fino. Então, se eu tivesse pedido UBM, eu não ia saber isso. Eu não ia saber dizer o que era com certeza. Mas o UBM me mostrou que a córnea estava íntegra. E o OCT não mostra isso. Você não vê isso no OCT. Então, nesse caso, os dois exames são legais. Então, isso que a gente tem que raciocinar também, né? E agora vamos para a parte aqui pigmentada. Vamos falar da melanose adquirida primária. O que você vê? Você vê a presença de uma linha hiperrefletiva na camada basal do epitélio, né, com uma hiperrefletividade leve do epitélio. Isso, assim, às vezes você vai pedir quando você não tem certeza se é um nevus ou se é um PAN. Eu até tenho um caso de um nevus que é bem plano, que eu vou mostrar para vocês. Como é diferente, mas só a título de curiosidade para saber como é a imagem. Então, o epitélio pouco espesso e essa linha forte, hiperrefletiva, né, abaixo assim do epitélio. Ali, outro caso. E lembrar que ele não consegue diferenciar PAN com atipia e sem atipia, isso é só a biópsia. E o PAN pode evoluir para melanoma de conjuntiva, né, com atipia, então é uma condição bem importante da gente lembrar. O nevus é aquilo que a gente falou, ele é subepitelial, ele vai ter um epitélio com uma espessura normal e você pode detectar a presença de cistos que falam a favor de que é benigno a lesão, que tranquiliza a gente, né? O BM, ele vai mostrar para a gente o quanto esse névoa, se ele está invadindo, né? Ele não vai estar invadindo porque é benigno, mas se fosse um melanoma, por exemplo, podia estar invadindo a esclera. Então, ele dá mais essa informação. Por exemplo, essa criança é uma lesão subepitelial com sombreamento posterior que você vê no ACT, né? E no BEM você vê que tem um plano de clivagem perfeito ali, né? E não tinha cisto. Então, esse paciente, eu até operei achando que talvez pudesse ser um melanoma de conjuntiva, apesar de ser uma criança, de ser raro ser, mas, olha, é uma lesão que, poxa, tem ali um feeder vessel, uma lesão que não tem cisto, né? Então, vamos operar enquanto ela está pequena, que não está invadindo nada. E acabou dando nevos. Essa paciente é uma paciente que tinha uma lesão não pigmentada, meio assim translúcida, mas olha só, aí eu não sabia o que era, não sabia, não sei se é neoplasia escamosa, não sei se é nevus. Aí eu fiz o ACT, o epitélio é fino e a lesão é subepitelial. Fiquei para o lado do nevus e do melanoma, né? Então, isso aí já me ajuda. Qual é a margem que eu vou fazer, qual a abordagem, tudo isso. Esse paciente, então, também é uma lesão não pigmentada. Olha só como é que aqui o BM ajuda bastante. Ele ajudou a ver o cisto, né?
Eu poderia até ter feito, nessa época, eu acho que a gente não fazia OCT de segmento anterior, quando eu vi até um médico isso. E aí o BM mostra que a lesão é bem... Ele tem há muitos anos isso, é um senhor já, e ele nem quis operar isso. Ele já falou que tem desde pequeno, que não ia operar de jeito nenhum, enfim, acompanhei ele com o BM. E aqui, olha só, para a gente diferenciar do PAN, que eu falei assim, por que vai pedir para o PAN? Esse paciente aí, ele tinha essa pigmentação, né? Aí eu não sei se é PAN, não sei se é nevos, não sei se foi um corpo estranho, que ficou uma pigmentação aí na conjuntiva, mas a gente vê no OCT que tem um epitélio fino e que tem uma lesão embaixo do epitélio. Então, realmente, a gente operou esse paciente, é um nevos de conjuntiva. Aí, o OCT me ajudou a ver que não era PAN, que era nevos, né? E aqui o melanoma, você vê um espessamento epitelial leve, você vê uma massa subepitelial com sombreamento subjacente, ausência de cistos. E muitas vezes essas lesões crescem rápido. Infelizmente, os pacientes que eu tive de melanoma de conjuntiva não tem nenhuma imagem minha de OCT. Todos eu opero correndo. Opero tipo no dia seguinte. Aí não dá tempo de fazer, às vezes, esses exames. E esse aqui eu botei esse caso porque você vê ali na conjuntiva, né, que parece ter uma lesão, né, veio encaminhado às vezes como uma lesão de conjuntiva, suspeita de melanoma, o que é, e você fiz o BM e você vê que é um afinamento ali, que é um estafiloma, né, ou uma sequela de esclerite, escleromalácia. Né? E aqui um outro caso também que não é de conjuntiva, mas que você vê que é ali, que tem um pretinho ali embaixo da conjuntiva, né? O que é? Você faz o BM e você vê que tem uma lesão de corpo ciliar. Então, é um melanoma com extensão extraescleral. Né? Ele ficou pequenininho no corpo, foi até sorte do paciente, né? Ele ficou pequenininho no corpo ciliar, que geralmente o corpo ciliar ele fica enorme para a gente detectar. E aí ele teve a sorte do melanoma crescer para fora do olho, né? Dele fazer essa extensão extraescleral, lembrando que ele sai pelo canal escleral, né? Ele não destrói a esclera, ele sai pelo lado do vaso, por isso que você vê ali pretinho. E aqui eu coloquei também esse caso para mostrar para vocês a diferença do OCT e do BM nos carcinomas avançados, né? Esse paciente com carcinoma, nas imagens da esquerda, a gente vê o BM, que ele me diz que tem invasão escleral. E ali o OCT, você vê que o epitélio até é fino, né? O epitélio está fino, mas que você vê que o estroma está diferente, né? Porque esse é um paciente que já operou 1000 vezes. Ele teve uma recidiva, mas esse tumor está crescendo para a parte de baixo. Isso pode acontecer também. Às vezes você vê o epitélio fino e o tumor está crescendo por baixo, entendeu? Então tem que complementar sempre e tentar pensar no que vai pedir, né? Se é no BM, também para não onerar o paciente, que esses exames são caros. Mas, assim, às vezes você vai precisar dos dois. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alô, alô. Não, queria saber se tem alguma pergunta no chat que possa ser lida, então. Não sei se alguém aqui da plateia. A Ana Carolina aqui vai falar. Doutora Ana Carolina. Patrícia, obrigada. Aula maravilhosa. Sempre muito bem ilustrada, né? Você tem muito... Graças a você, né? Não, mas você documenta tudo muito bem. A minha pergunta é o seguinte: em que casos que você faz o OCT de segmento anterior que você acha que vale a pena colher uma citologia de impressão? Você perde citologia em alguma situação ou você usa o OCT hoje em dia e não faz mais citologia? Não, se você vê que é uma lesão não pigmentada, com espessamento epitelial bem típica, aí você não precisa da citologia, né? Mas se for um paciente que você tenha qualquer dúvida ou que você quer provar para ele, né,
que precisa da cirurgia, e a citologia te ajuda, né? Lembrando que a citologia, ela pode dar falso negativo, né? Quando vem positiva, é positiva, né? Porque ela só pega a camada superficial. Então, tem que imaginar que talvez, se você tiver ali, é tipo um esparadrapo no olho, né? Você tirou a camada superficial. Então, se as células mais malvadas, né, mais malignas estão embaixo da lesão, mais embaixo, mais profundas, você não vai pegar. Às vezes eu colho mais de uma amostra no mesmo local. Ah, sim, sim, É. sim. É. 2 ou 3, assim. Eu acho assim, se, por exemplo, você vê um paciente com uma lesão localizada, ou seja, é para cirurgia, você no OCT, você viu que é epitelial, aí você vai pedir ainda a citologia de impressão e ainda operar, o paciente vai pagar consulta, vai pagar OCT, vai pagar citologia, que é caro, que é quase R$ 2.000, né, para mandar lá para São Paulo, e vai pagar cirurgia, aí sai... você perde tempo e você não vai acrescentar em nada. A citologia, mas eu acho que, assim, por exemplo, se for um caso que você ficou na dúvida, ainda mesmo fazendo o OCT, aí vale a pena. Porque se vier positivo, você fala para ele que é. Porque tem caso, nem tudo a gente tem absoluta certeza, né? Eu acho que é mais uma arma que você tem. E aí você pode ir pedindo as coisas aos poucos. Eu costumo começar pelo OCT, porque o OCT não encosta, é mais barato. Eu tenho feito assim também. Aí depois, se você ainda ficar na dúvida, poxa, vamos fazer uma citologia, né? Porque tem uns pacientes que têm até um espessamentozinho epitelial, mas pequeno, aquele olho seco, né? Aquele olho, paciente que tem olho seco grave. E aí, às vezes, por exemplo, tem um que até lá do EBOL, né, que tem um olho seco grave, que ele tem umas opacidades corneanas, que dá um epitélio assim, um pouco espesso, dá tipo quase 100 micra de epitélio. E aí faz a citologia de impressão e até vem positiva, vem com displasia. Mas aí pode ser também do olho seco. Entendeu? Aí você, às vezes, até fica mais na dúvida ainda. Né? Obrigada. Patrícia, eu queria que você pudesse, desse umas 2 ou 3 dicas. Por exemplo, eu estava vendo aqui sua apresentação, espetacular com a Gabi. Eu comentei com ela, eu sempre suspeito de pterígio temporal. Uhum. Pterígio temporal eu sempre suspeito, né? Do caso de pterígio é nasal, não é temporal. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu observei ao longo dos anos. Mas você teria assim, alguma dica para o oftalmologista geral quando pedir uma, a não ser que seja uma lesão naturalmente bastante assim, fora do comum e grande, mas quando é que se deve desconfiar de alguma malignidade? Então, se essa lesão já é temporal, eu acho que sempre tem que desconfiar, né? Que não é tão comum. E se for decidir operar o paciente, mandar essa lesão para biópsia. O ideal seria mandar todo mundo, eu não entendo, o ideal é mandar todos os pterígios para biópsia. Até porque se o paciente não quiser pagar uma biópsia particular, ele pode deixar em qualquer laboratório do plano e fazer. Mas, assim, mandar para biópsia. E aí, nesses casos, o OCT ajuda. Porque o OCT de segmento anterior, ele vai diferenciar bem entre neoplasia e pterígio. Né? O azul de toluidina, você pode até pingar, mas ele cora a lesão benigna também. Ele pode corar. Ele dá falso positivo. Se você não quiser fazer o OCT, você pode associar o azul com a citologia de impressão. Aí eu acho interessante. Porque a citologia de impressão, se der positivo, né, é positivo. E o azul de toluidina ainda vai reforçar isso, né? Se ele for negativo, não é praticamente certo também de não ser neoplasia escamosa. Paty, tem algumas situações que o névos de conjuntiva ele cresce sem estar relacionado a uma malignidade, né? Quais são? Então, o névos de conjuntiva, ele cresce geralmente na puberdade, né? Ele vai crescer e ele pode ficar mais pigmentado. Ele pode ser até não pigmentado e pigmentar mais. Mas se ele crescer em idade adulta, não é normal. Aí você tem que indicar exérese, né?
Se ele aumentar em idade adulta, aí não significa que vai ser, porque melanoma tem que botar na cabeça assim, melanoma de conjuntiva é muito raro, né? Assim, o melanoma já é raro, né? O de pele é o mais comum, né? O melanoma de pele é o mais comum. Do olho, o mais comum é o de coroide, né? O de conjuntiva é muito menos comum. Então, assim, uma criança ter um melanoma, assim, é muito difícil, assim. Eu mesmo nunca vi melanoma de conjuntiva em criança. Nem quando eu fiquei lá com Aaron Singh em Cleveland. Não vi. Eu vi melanoma de íris, vi melanoma de coroide em criança, mas eu não vi melanoma de conjuntiva, né? E o melanoma de conjuntiva cresce muito rápido. Ele não cresce assim em meses, ele cresce assim em dias. Né? Tem paciente assim que você tem que correr, você tem que sair correndo para operar o paciente, né? Senão você vai perder tempo. Então, acho que se você vê uma criança, você pode tranquilizar a mãe, demonstrar a presença de cistos, falar que a lesão pode aumentar. Mas se a mãe estiver muito incomodada, você tem que tirar a lesão. Aquela criança ali que eu mostrei, que não tinha cisto, eu indiquei tirar. Ah, e uma outra coisa que eu indico retirada da lesão também, em criança, do nervo de conjuntiva, mesmo tendo cisto, é quando ela tem história de melanoma cutâneo na família, né? Porque o melanoma de conjuntiva ele é mais parecido com o melanoma cutâneo do que com o melanoma uveal, né? Que ele tem um fator, o BRAF, né? Que é um gene. Então, faz mais sentido você indicar as hélices. Quando eu sempre pergunto se na família tem história de melanoma. E aí, quando tem, eu indico tirar. Patrícia, olha só, paciente que faz exérese da lesão conjuntival e é um paciente jovem que era usuário de lente de contato e, enfim, ele pode voltar a usar lente com uma certa tranquilidade? Você acha que quanto tempo depois da exérese da lesão isso poderia ser liberado para uso de lente? Ou até mesmo seria melhor não tentar, não, vamos dizer, colocar uma lente de contato numa área que já foi abordada cirurgicamente nesse sentido? Acho que não. Só se ele tiver a lente não adaptar ali, mas acho difícil. E Porque às quanto vezes tempo você põe, depois você às acha que ele vezes, estaria liberado? às vezes você põe a lente até no pós-operatório para Como uma lente cicatrizar a terapêutica? córnea, Sim, para dar conforto. mas para uso de lente assim regular, Acho que ele vai poder usar lente normalmente. normalmente, depois da Uns 3 meses cicatrização, depois, talvez, 3 né? meses depois, tá certo, É. entendi. Mais alguma pergunta? Serginho, quer dar uma participação? Bom, não sei se rolou mais alguma pergunta no chat, Patrícia, vamos checar. Não. Então, acho que a gente pode encerrar, Almir? Bom, eu vou aí dar um abraço na minha amiga, porque eu acho que merece. Olha só, a Patrícia é um expoente. Fica aqui, Patrícia, perto de mim. Só um minutinho. Tá. Então, a gente está agradecendo aqui a participação da Patrícia, encerrando com chave de ouro esse ano de sessões. Acho que a Patrícia agora vem representar uma nova era aí de mulheres competentes médicas e ela fazendo uma especialidade tão difícil, tão cheia de detalhes. A Patrícia tem uma formação incrível e é pupila do nosso querido Rubens Neto, que é uma pessoa fantástica, não só do ponto de vista profissional, como pessoal. Há pouco tempo eu estou tendo mais contato com ele, e cada dia que tenho convivência, vejo o quão humano ele é, e a Patrícia fazendo parte desse time aí, que eu sei que joga junto. Então, eu acho que a gente está encerrando aí essa sessão com chave de ouro e esperando que a Patrícia possa dar no futuro mais contribuições para a gente. E tenho certeza que foi uma aula fantástica e no próximo ano estaremos aqui, se Deus quiser, todos juntos, agradecendo a presença aí de todos os presentes, os colegas que estão online e
a princípio, retomaremos as atividades em março. Vamos dar agora um tempinho para todo mundo curtir as férias, curtir o final de ano. E vamos pensando nas próximas sessões, porque sempre o sarrafo vai ficando mais alto. Então, Patrícia levando aí o sarrafo para os próximos palestrantes, tá bom? Boa noite a todos. Almir, quer encerrar? Bom, então, muito boa noite, obrigada por esse ano incrível, obrigada a todos aí do Centro de Estudos que dão suporte para a gente o ano todo, Bernardo, Raquel, ao Flávio Cury, e temos que agradecer esse ano incrível aí, esperando que o próximo seja melhor ainda, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada.